Como nós já temos feito durante todo o culto, peço que você abra mais uma vez a sua Bíblia no livro de Moisés, no capítulo 6 de Deuteronômio, capítulo 6. Leremos apenas 3 versículos, os versículos de 10 a 12. O Senhor, o seu Deus, os conduzirá à terra que jurou aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, dar a vocês, terra com grandes e boas cidades que vocês não construíram, com casas cheias de tudo que há de melhor, de coisas que vocês não produziram, com cisternas que vocês não cavaram, com vinhas e oliveiras que vocês não plantaram. Quando isso acontecer e vocês comerem e ficarem satisfeitos, tenham cuidado, não esqueçam o Senhor que os tirou do Egito, da terra da escravidão. Permitam-me fazer algumas observações antes de nós iniciarmos a mensagem propriamente dita. Esse livro, o nome Deuteronômio, é um nome meio estranho, né? Mas ele se deriva da Septuaginta. A Septuaginta é a tradução que foi feita do Antigo Testamento para a língua grega. A Septuaginta, então, optou por interpretar o livro de Deuteronômio como se fosse uma segunda lei. Na verdade, o livro de Deuteronômio não se propõe a ser uma segunda lei, senão que ele se propõe a ser uma repetição da lei. E por que era necessário, então, que Moisés repetisse a lei ao povo de Israel? A resposta, então, ela é muito clara e ela é autoexplicativa pelo momento histórico que o povo estava vivendo. Eles estavam à beira da terra prometida. Toda aquela geração, então, que havia saído do Egito, passou 40 anos no deserto, eles saíram do Egito, 40 dias depois eles estavam aos pés do Monte Sinai. Deus, então, fala os 10 mandamentos audivelmente para o povo, eles ouvem com seus próprios ouvidos, e logo depois, eles quando Deus quer continuar falando seus mandamentos ao povo, eles não aguentam e falam para que Moisés suba ao Monte Sinai, e lá Moisés, em particular com Deus, ouve o restante dos mandamentos. Então Moisés desce e esclarece ao povo. Na verdade, quando Moisés desce, ele já encontra todo o povo ali, à beira do bezerro de ouro, tendo uma orgia, bêbados e etc. A história vocês conhecem muito bem. Deus, então, conduz aquela nação até a beira da terra, e eles não desejam entrar na terra, dizem que os anaquins, os homens que são daquela terra, são muito grandes, mas Deus já havia prometido que eles tomariam aquela terra, e eles preferem não entrar e temem, e Deus então os condena a peregrinar pelo deserto, a vagar pelo deserto por 40 anos, até que toda aquela geração morra. E nesse momento então aqui, a partir do capítulo 1, verso 5, vocês vão ver então que o povo está diante da terra prometida. E a tarefa de Moisés agora, e do seu sucessor Josué, vai ser dar as últimas instruções. Diante do povo, ele vai relembrar então tudo o que aconteceu com o povo no passado, recontar a história do povo, e especificamente, ele vai citar, ele vai repetir novamente os mandamentos que o Senhor Deus havia dado ao povo de Israel, no momento em que eles estivessem entrando na terra prometida. O livro, então, portanto, visa relembrar o povo do que aconteceu no passado, preparando para os novos desafios que serão enfrentados no futuro, na nova terra. É como se fosse, meus irmãos, o momento em que o técnico, antes dele entrar no campo com o seu time, ele faz uma rápida pré-eleção, né? Lá ali no vestiário, ainda com os seus jogadores, ele faz uma rápida pré-eleção, dizendo, vamos lá, nós vamos entrar e tudo vai acontecer, lembre-se do que vocês fizeram, do tanto que vocês treinaram, etc. Ou como se fosse um general à beira, então, diante da batalha com uma outra nação, um grande general chega à frente do seu povo e traz as últimas palavras de ânimo, as últimas instruções ao povo. E é esse momento, então, que o povo se encontra. O reverendo Marconi, pastor da igreja de Itapecerica, ele esteve há um tempo atrás na Europa. Essa história, por sinal, já contei até na nossa classe dos discípulos, também na mocidade. E enquanto viajava pela Europa, ele esteve num shopping center e era mais ou menos lá pela época do Natal, naquele período bonito do Natal, etc.
E ele sentou-se então na praça de alimentação, num local reservado, e ao lado de duas senhoras. E eu não sei exatamente que língua que elas estavam falando, se era inglês, se era português, o que era que elas estavam conversando, mas o reverendo Marconi não pôde deixar de notar, de ouvir a conversa daquelas duas senhoras. E nesse momento estava tocando músicas de Natal, né? Jingle Bells, etc., né? Aquelas músicas bonitinhas que a gente ouve na época do Natal, e muitas delas falam de Jesus. E uma das senhoras olhou para a outra e disse exatamente essas palavras: mas será possível que até na época do Natal nós temos que ouvir falar de Jesus? Ou seja, meus irmãos, a frase dessa senhora, ela reflete um pouco do momento, um pouco do grande momento que vive a Europa no contexto que nós estamos nos dias de hoje. A religiosidade, a religião, seja qual for, seja cristianismo, seja o budismo, o islamismo, o que quer que seja, qual religião que seja, nós chegamos a um determinado momento da nossa história, chegamos a uma determinada etapa da nossa existência como seres humanos, em que a religião tornou-se algo descartável. Não é mais necessário. Na verdade, a religião é artigo velho na Europa. Só para esclarecer bem mais esse ponto que eu quero dizer para vocês, eu lembro que eu também estava em uma viagem, na verdade não era para a Europa, era para o Amazonas, e estava viajando então de barco pelo Amazonas, pelo Rio Amazonas, e nós estávamos indo para cidades no interior evangelizar comunidades ribeirinhas no interior do Amazonas. E eu lembro que eu estava no barco, e esses barcos são muito interessantes, eles são barcos enormes, grandes, e são muito multiculturais. Eu lembro que tinha irlandês, eu lembro que tinha japonês, eu lembro que eu tinha um boliviano, e tinha uma senhora francesa. E nos momentos que eu estava conversando com ela, ela disse exatamente essas palavras, ela disse: o cristianismo é artigo velho na Europa. Ele não funciona mais. Da mesma forma como muitos ismos tentaram se estabelecer na Europa, como o comunismo, como o racionalismo, como o iluminismo, o próprio capitalismo, todos esses ismos não funcionaram na Europa. Ou seja, as pessoas vivem um momento de descrédito, um momento em que elas não acreditam mais nada. Na verdade, elas começaram até a achar que a verdade ela é relativa, ela é pessoal. Se funciona para você, ótimo. Para mim, não funciona. Se o cristianismo funciona para você, perfeito, fique com ele e abrace. Mas para mim, é outra coisa. Mas talvez o motivo pelo qual a gente possa melhor esclarecer esse momento histórico que vive a Europa é um momento de estabilidade financeira, um momento de prosperidade que a Europa vive. Nunca houve na história da humanidade um momento de maior satisfação, o maior momento de satisfação na Europa. Um momento em que as pessoas já estão satisfeitas com a sua condição financeira e por isso acham que não precisam mais de uma religião. Esse trecho então que nós lemos, irmãos, serve para alertar-nos justamente isso, que o povo de Israel ele poderia chegar ao mesmo estágio que os israelitas chegaram. Ou seja, eles já chegaram numa condição de sofrimento, de dificuldades passando pelo deserto. Agora eles entrariam então numa nova terra, e essa terra concederia a eles prosperidade. É por isso que os versículos 10 e 11 então esclarecem isso. Já que eles estavam andando, peregrinando pelo deserto, errantes, eles entrariam em lugares que tinham cidades grandes e boas, onde eles poderiam habitar. Se eles moravam em tendas empoeiradas, agora eles teriam casas cheias de coisas boas, coisas que eles mesmos não produziram. Se eles estavam se alimentando somente do maná de pão, ou de codornizes e de água, agora não, agora eles entrariam em regiões que tinham vinhas, olivais, que eles não plantaram. Se eles estavam numa terra árida e seca, agora eles teriam à sua disposição poços abertos, que eles mesmos não cavaram, à sua disposição com grande fartura.
É por isso então, meus irmãos, que nós temos que entender que em tempos de fartura, nós precisamos cuidar, nós precisamos atentar para não esquecer do Senhor que nos salvou. E é exatamente isso, o contexto desse trecho que nós lemos hoje. O verso 12 começa então: tenham cuidado, tenham cuidado. Na verdade, se você tiver a revista atualizada, eu dou graças a Deus que a NVI já esclareceu muito melhor essa ideia de tomar cuidado. Mas se você tiver a revista atualizada, você vai ter a expressão guarda, guarda-te. E essa expressão, ter cuidado, é uma palavra só, na verdade, é apenas uma palavra. Uma ideia bem semelhante que dá o conceito dessa ideia de tenha cuidado, é quando o servo de Abraão, aliás, quando Abraão manda que um servo dele vá procurar uma esposa para o seu filho Isaque. E ele vai então, ele pergunta então para Abraão, que se ele não encontrar uma esposa para Isaque na terra de Abraão, dos parentes de Abraão, se ele deveria voltar aonde Abraão morava, Ur dos Caldeus. E Abraão fala então: olha, cautela, não faças voltar para lá o meu filho. Ou seja, a ideia desse tenham cuidado, guarda-te, é justamente isso. Atenta, preste bem atenção, acautelem-se, tomem cuidado. Mas tomar cuidado com o quê? Esse mandamento, na verdade, ele nos mostra que nós devemos nos guardar, ou devemos tomar cuidado para não esquecer. Alguns meses atrás, eu estava viajando em família para o sul de Minas, para Monte Verde. Nós fomos ficar na casa de uns amigos em Monte Verde. Não sei quantos foram para lá, mas a região de Monte Verde é uma cidadezinha, desculpa a expressão, michuruca, né? Mas são com casas muito bonitas. Você vai andando ali por aquelas vielas, as ruas ali das casas, você vê casas maravilhosas. E uma daquelas casas me chamou muito a atenção, porque era uma casa grande. Na verdade, era uma casa assim, como se fosse um mini castelo. Ela tinha a arquitetura como se fosse um pequeno castelo. Mas me chamou mais atenção a placa que estava colocada logo na entrada da casa. Era uma placa que dizia assim: para que mais? Para que mais? E como uma cidade pequena, né, todos sabem ali, as pessoas que vivem naquela casa, apenas um casal de velhinhos. 2 pessoas, um casal, vivendo numa casa, com muita riqueza, com tudo que precisam. E a pergunta que eles fizeram é essa: para que mais? E no momento que nós estamos vivendo, meus irmãos, talvez as pessoas estão se fazendo essa mesma pergunta. Para que igreja? Para que igreja? Para que comunhão com os irmãos? Para que religiosidade? Para que isso? Para que Deus? Para que mais se eu tenho tudo o que eu preciso? Aliás, o próprio Senhor Jesus já nos alertou, contando a história de um homem que viu as suas plantações produzirem muito. Ele destruiu seus celeiros e construiu outros maiores ainda. E ele guardou toda a produção de cereal nesse celeiro, e ele disse à sua própria alma: come, bebe, regala-te. Mas Jesus já havia alertado para aquele homem, para ele ter cuidado com toda a avareza dele. Tende cuidado, guardai-vos de toda a avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Hoje as pessoas estão se fazendo essa pergunta. Muitas pessoas em condição de prosperidade estão se fazendo a mesma pergunta: para que mais? Eu não preciso de mais nada. A riqueza me trouxe um senso, um momento de satisfação, que eu não preciso de mais nada na minha vida.
As riquezas têm essa tendência. Tem a tendência de fazer-nos nos esquecer do Senhor, porque elas se tornam o nosso próprio Deus. Jesus disse exatamente isso em Mateus capítulo 6, verso 24. Ele fala: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Na realidade, até a Revista Corrigida, a outra versão da nossa Bíblia, ela nos lembra que Jesus fala: não podeis servir a Deus e a Mamon. Ou seja, Mamon é a personificação da divindade, a personificação da divindade da riqueza. Ou você ama a Deus, ou se você devota-se a Deus, ou você ama as riquezas e se devota a Mamon. É por isso então que os versos posteriores a esse trecho que nós lemos vai nos lembrar justamente isso. Versos 13 e 14. Temam o Senhor, o seu Deus, e só a Ele prestem culto, e jurem somente pelo seu nome. Verso 14. Não sigam outros deuses, os deuses dos povos ao redor, pois o Senhor, o seu Deus, que está no meio de vocês, é Deus zeloso, e a ira do Senhor os consumirá, etc, etc. Daí você se pergunta: ok, mas eu não sou rico. Na verdade, eu estou até lutando, né, para poder pagar minhas contas. Alguns de vocês podem até dizer: eu estou matando o cachorro a grito, estou vendendo almoço para comprar o jantar. Por que essa mensagem ela é tão apropriada nos nossos dias, meus irmãos? Permitam-me fazer duas aplicações. Eu quero fazer uma diferença aqui entre dois públicos a qual eu vou aplicar esse trecho. Primeiramente, eu quero lembrar aos nossos irmãos que são líderes da igreja, os nossos irmãos que são a liderança da nossa igreja, presbíteros, diáconos, os nossos pastores, que são também presbíteros, professores de escola dominical, mas até mesmo a vocês que são pais, etc. Lembre-se a quem foi feita essa exortação. Essa exortação foi feita a Moisés, o líder daquele povo, o líder daquela nação. E ele deu essa exortação ao povo para que eles não se esquecessem. Cuidem para que vocês não esqueçam, atentem para que vocês não esqueçam. Para que quando entrarem na terra prometida, não esqueçam do Senhor. E essa, na verdade, meus irmãos, presbíteros e líderes, é a grande tendência que nós temos. Se a riqueza pode ser o nosso Deus, quantos pastores, quantos presbíteros, quantos líderes da igreja vocês não conhecem, que já ofereceram o seu ministério como sacrifício no altar de Mamon? Quantos pastores e líderes já não se eximiram da responsabilidade de exortar a igreja, e de exortar especificamente algum irmão, só porque ele tinha o maior dízimo da igreja? A tendência muitas vezes que nós temos é essa, meus irmãos, de nos esquecermos do Senhor por causa da riqueza, por causa do dinheiro. E pode ser que no seu caso, a oferta a esse Deus, a Mamon, as riquezas, seja justamente a sua fidelidade ao ministério, seja justamente a sua fidelidade a Deus. Por isso, líderes dessa igreja, não se esqueçam, atentem, cuidem. Vocês não podem esquecer-se de que nós não podemos permitir que esse povo se devote a outro Deus que não seja o verdadeiro Deus. Não se eximam da responsabilidade de constantemente chamar a atenção, exortar e, quando necessário, até mesmo disciplinar. Mas eu faço uma outra aplicação também à igreja de um modo geral. Eu creio que esse trecho seja muito relevante a cada um de nós, porque, meus irmãos, é inevitável. Nós falamos da Europa, nós falamos dos israelitas entrando na Terra Prometida, ok, e o Brasil? É inevitável você notar que nos últimos anos, o Brasil tem sido a grande vedete do cenário internacional.
ok? Não é à toa que o Brasil vai sediar uma Copa do Mundo, não é à toa que o Brasil vai sediar uma Olimpíada. Não é porque o Brasil é um belo país com samba e carnaval que agora ele está assim, sendo bajulado no cenário internacional. O Brasil atualmente é uma das grandes potências e tem crescido cada vez mais economicamente e tem aparecido muito mais nos mercados internacionais. Só dar alguns dados aqui publicados pela revista Veja, com base no censo de 2010, do IBGE. Em 10 anos, o brasileiro passou a ganhar R$2.000 a mais. Pode ser que essa não seja a sua realidade, mas isso é verdade. O brasileiro passou a ganhar R$2.000 a mais, ou seja, mais ou menos 4 salários mínimos. Atualmente, 95% dos brasileiros possuem uma televisão. E 93% possuem geladeira. É engraçado, né? Tem mais gente com televisão do que com geladeira. Eu não sei onde é que esse povo guarda comida, mas enfim. E quase 40% dos brasileiros têm um carro particular. Fico pensando há 10 anos atrás, ou 20 anos atrás. Eu, por exemplo, sou seminarista, pé rapado. Eu fico pensando que há 20 anos atrás era impensável, impensável. Talvez um rapaz com 30 anos de idade, com o valor que ganho no mês, tenha a possibilidade de comprar um carro. O crescimento econômico do Brasil tem proporcionado isso. Crédito. Na verdade, você não precisa nem ter dinheiro, basta ter crédito. Alguns dados também da revista Isto É apontam na mesma direção. Vou ler um pequeno trecho que eu extraí da revista Isto É. Hoje, o Brasil é campeão de vendas em diversos setores. Em nenhum lugar do planeta, o comércio de celulares e TVs de telas finas, para usar exemplos de produtos que demandam tecnologia de ponta, cresce tão velozmente. O país já é o 4º maior mercado global de carros, o 3º de cosméticos e de cerveja, e lidera com folga os negócios tão diversos quanto a produção de gravatas, o que é resultado direto do aumento da oferta de cargos executivos. Achocolatados, ou seja, com mais dinheiro, a classe C fez sumir das prateleiras chocolate em pó e em caixinha. O fenômeno, como se observa nesses dados, é alimentado pelo enriquecimento da população. Ou seja, meus irmãos, nós devemos associar o momento histórico com o qual Israel estava entrando na Terra Prometida, o seu grande momento de prosperidade, de fartura, terras boas, cidades grandes, casas fartas, vinhas e olivais, poços abertos, com o atual momento de prosperidade do Brasil. Queridos, eu tenho um certo medo, eu tenho um certo receio de dizer que, inevitavelmente, o caminho do Brasil, o destino do Brasil, seja o mesmo destino da Europa. Se você olhar para o último censo, 7% da população, que não é pouca coisa, 7% da população optou por dizer, sabe o quê? Na categoria da religião, qual a sua religião? 7% da população optou por dizer, nenhuma, eu sou um não religioso. Sabe por quê? Porque são pessoas que se frustraram com o catolicismo. São pessoas que se frustraram com o neopentecostalismo. São pessoas que se frustraram com as igrejas. São pessoas que procuraram nas mais diversas religiões. E agora elas optaram por dizer, eu não tenho religião nenhuma. Mas além disso, são pessoas que estão satisfeitas com a sua condição financeira e que agora estão dizendo, eu não preciso mais de Deus. Isso agora é descartável para mim. Queridos, não é à toa que a Shema, ou seja, ouve Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Não é à toa que ela nos lembra que os nossos filhos, que os filhos desse povo entrariam na terra prometida e eles teriam que inculcar na cabeça deles, falando dia após dia,
Ao sentar-se, ao levantar-se, ao deitar-se, enquanto estiver andando à beira do caminho, não te esqueça de falar dessas palavras. E eu me pergunto como que será a nossa próxima geração no atual momento de fartura que vive o Brasil. Pessoas que não estão mais interessadas em saber de Deus, porque está tudo muito bem. Está tudo muito bem. Adoraram ao Deus Mamon, amam ao Deus Mamon, e é só você andar por aí pelos shopping centers. Se você sair daqui, nesse momento, e for no shopping center agora, vocês vão ver o shopping lotado. Lotado. De gente pendurando o seu cartão de crédito, porque agora vive no seu momento de prosperidade. Nós estamos entrando, meus irmãos, nós estamos entrando, talvez, nessa mesma terra de fartura, nessa mesma terra de satisfação. E qual será a nossa postura diante disso? É bem verdade que você não pode ser rico ou não está tão bem financeiramente. Quanto você queria? Mas quem foi que disse que só rico é que ama dinheiro? Na verdade, eu acho que até conheço mais gente que não tem todo o dinheiro que gostaria de ter, mas que gostaria tanto de ter o dinheiro que não tem, que seriam capazes de fazer qualquer coisa. E o perigo, meus irmãos, é que essa mesma sensação que o dinheiro pode nos trazer, de satisfação, de prosperidade, de que está tudo bem, entre nas nossas igrejas. É por isso que é tão importante, líderes, clique nessa tecla, lembre-se ao seu povo. Mas vocês também, irmãos, atentem, cuidem, estejam alertas, tenham cuidado. Não se esqueçam que quando vocês estiverem no momento de fartura, de prosperidade, vocês serão tentados a esquecer do Senhor, o Deus de vocês, que os tirou da terra do Egito. A nossa tarefa será a mesma que Deus incumbiu a Moisés, alertar o povo para que não se esqueça do Senhor em tempos de fartura. E é interessante, irmãos, como eu falei anteriormente, que o momento histórico pelo qual vive a Europa, inevitavelmente, essa é uma projeção que até mesmo eu faço, de minha parte, seja o mesmo do Brasil, porque é só você olhar para o passado, é só você olhar para a história, e por isso que a história é tão útil para nós, por isso que a história do Brasil, a história num contexto geral, a história da nossa igreja, por isso que ela é tão útil, porque a história pode ser para nós um excelente professor, um excelente mestre, de olhar para o passado e ver o que aconteceu no passado, e se questionar com relação ao seu presente, e dizer, no futuro nós não podemos cometer os mesmos erros do passado. É por isso que a história é tão útil para nós. É por isso que nós precisamos lembrar que foi justamente isso que aconteceu com Israel no período de Juízes. Depois que eles entraram na terra prometida, que viram a fartura com que viviam, foi exatamente isso que aconteceu. O povo se esqueceu do Senhor, que o tirou da terra do Egito. É por isso que foi necessário, então, que Deus levantasse os juízes. É por isso que foi necessário, então, que Deus trouxesse provações, disciplina das outras nações, fossem dominados pelos filisteus. Foi isso também que aconteceu quando o povo retorna da Babilônia, começa a construir as suas casas, e o profeta Ageu vai denunciá-los. Vocês estão construindo casas apaineladas, casas com o teto bonito, mas o templo do Senhor continua destruído. É gente que construiu a sua casa, no seu momento de prosperidade, de fartura, e esqueceu-se do Senhor. Foi isso que aconteceu também, quando os puritanos voltando, aliás, indo para a Inglaterra, chegaram lá e também fraquejaram na sua fé. Por isso foi necessário, então, um novo reavivamento. É a mesma exortação que Jesus fez aos membros da igreja de Laodiceia.
abre aspas, assim porque és morno, e nem és nem quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca, pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que és tu infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Igreja do Senhor, atente para isso. Não se esqueça. Cuide. Cuide porque você vai ser tentado. Cuide porque você vai ser tentado na sua fartura, no seu momento de prosperidade, a esquecer-se do Senhor. Mas o trecho continua dizendo assim, tenham cuidado, não se esqueçam, mas não se esqueçam do quê? Não se esqueçam do Senhor que os tirou da terra do Egito, da terra de escravidão. Essa é uma expressão também muito comum no Antigo Testamento, pelo menos só no livro de Deuteronômio, essa expressão, o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito, aparece pelo menos 8 vezes. E essa expressão, na verdade, ela aparece como introdução dos 10 mandamentos, ou seja, sou eu quem estou dizendo. Não é qualquer um. Não é qualquer pessoa que está dizendo. Sabe quem está falando aqui? É como se Deus estivesse dando a carteirada dele. Sabe quem está falando aqui? Foi o teu Deus que te tirou da terra do Egito. Não se esqueça disso, porque fui eu que te tirei de lá. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa de servidão. Essa frase, só essa frase, ela traz uma carga de informações preciosas. É por isso que a gente, olhando para essa frase, pode responder a pelo menos 3 perguntas. Quem fez isso? O que foi que ele fez? E, por fim, como ele fez? A primeira das perguntas, quem fez, pode ser respondida. Não é qualquer pessoa. Foi o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito. Essa é uma expressão muito comum, até mesmo na antiguidade. É quando os reis eles dominavam uma certa região, eles tinham a tendência de fazer um pacto com os povos ali, as nações, e eles colocavam justamente essa expressão. Quem é que manda aqui? Vou dizer para vocês. É esse rei que manda aqui nessa terra. E as pessoas tinham que assinar esse tratado, dizendo que essa lei era a lei que eles iam obedecer, porque ali mandava um rei. Como é que nós não podemos também, meus irmãos, nos lembrar de Cristo nesse momento? Jesus que pelo menos 7 vezes no Evangelho segundo João, ele se chama de o Eu Sou. Ou seja, ele chama a si mesmo de Deus. Ele é o Senhor. Ele é o que domina sobre a sua vida. Entende? Não é qualquer um. Não é qualquer um. É o Senhor que está falando. E se você esquecesse do Senhor, se você esquecesse do Senhor, nesse momento de fartura, nesse momento de prosperidade, que essa vai ser a sua tendência, lembre-se de quem é que está falando aqui, meus irmãos. Isso nos lembra que não foi a minha disposição de amar a Deus que me levou a Ele, mas foi Ele que veio até mim. Não fui eu que amei o Senhor. Não foi eu que tive vontade de sair da terra do Egito. Foi Ele que foi lá me resgatar. É por isso então, meus irmãos, que nós não somos simplesmente criados por Deus, mas nós fomos resgatados por Deus. Isso também nos lembra a nossa segunda pergunta: o que foi que Ele fez? Isso nos lembra então que os israelitas não deveriam se esquecer de que o Senhor havia feito algo no passado, e para esse evento é que eles deveriam voltar-se. Aliás, o grande problema é que nós temos a tendência nos dias de hoje, a nossa geração, nós temos, infelizmente, a tendência de não conseguir mais definir as coisas. Quem que é Deus? Quem é Deus? Defina Deus para mim. A bem da verdade, você vai dizer assim: Deus é um ser
indefinido. Nós não podemos colocá-lo dentro de uma caixinha e dizer, ele é assim. Ok, beleza. Então faça assim. Como a Bíblia define Deus? Como ela diz? Como o próprio Deus diz que ele é? Defina-o para mim. Algumas pessoas vão dizer assim, olha só, ele é meu tudo, ele é, sabe, o ar que eu respiro, os caminhos que eu ando, os passos que eu consigo dar, e a minha vida, a minha existência, e Pai. Hoje em dia as pessoas não conseguem mais definir, por exemplo, a sua conversão. E na maioria das vezes, o que a nossa geração tem feito é definir a sua conversão como se fosse um sentimento. Eu conversando com uma jovem, foi exatamente isso que ela disse para mim. Ela disse assim, olha, a minha conversão foi assim. Eu estava no meu banco, sentada, e o pastor fez o apelo. De repente, quando eu abri os olhos, eu estava lá na frente chorando. É muito difícil hoje em dia nós chegarmos com jovens, com as pessoas hoje em dia e dizer assim, defina isso para mim. O que a Bíblia fala a respeito desse assunto? Por que eu digo essas coisas, irmãos? Porque nós precisamos lembrar que o cristianismo, a fé cristã é algo que aponta para um fato histórico. Não foi uma coisinha que aconteceu no seu coração. Não foi só o fato de você vir à frente, de levantar a mão, ou o que quer que seja, ou você chorar, o que quer que seja. Foi algo que aconteceu no passado. O cativeiro do povo de Israel no Egito era o nosso cativeiro. O fato de nós estarmos mortos nos nossos delitos e pecados, era a mesma prisão, os mesmos grilhões que amarravam o povo de Israel na terra do Egito. O Senhor nosso Deus, que nos tirou da terra do Egito, foi o mesmo Deus que nos libertou da nossa prisão do pecado. E a Bíblia sempre retrata o ser humano sem Cristo numa condição de incapacidade. Ele é cego, ele é escravo, ele é morto. É por isso que nós precisamos lembrar, meus irmãos, que a fé cristã é uma religião de historiadores. Nós apontamos para o passado, nós apontamos para um evento que aconteceu no passado. É por isso que simplesmente não foi algo que aconteceu com você, mas foi algo que aconteceu com Cristo. Ele estava morto naquela cruz. E é para lá que nós apontamos, e confiadamente podemos cantar, foi na cruz que um dia eu vi os meus pecados castigados em Jesus. Foi isso que ele fez por você, meu irmão. Não foi qualquer pessoa. Mas também não foi qualquer coisa. Ele te tirou de uma condição que você não poderia sair. E é por isso que você precisa olhar para o passado e lembrar-se de que foi esse Deus que te tirou da escravidão do pecado, foi o mesmo que tirou o povo de Israel da escravidão no Egito. E por fim, como foi que ele fez isso? Eu vou dar só uma informação técnica aqui. Eu não gosto de fazer isso, não faço isso. Os pastores nos aconselham a não fazer isso. Mas eu vou dar só uma breve informação técnica aqui. Por favor, não saia correndo, injuriado com o que eu vou falar agora. Na língua hebraica, os verbos, na língua portuguesa, os verbos eles são flexionados de duas formas. A professora de português está me olhando ali, então eu vou falar direitinho. São flexionados em duas formas, de tempo e modo, ok? Quando aconteceu e como aconteceu. Na língua hebraica não é assim. A língua hebraica funciona assim. Os verbos são flexionados em modo e são flexionados em intensidade. Ou seja, como aconteceu e com que teor, com que força que aquilo aconteceu. Então você tem graus de intensidade. Esse verbo tirar, o Senhor teu Deus que os tirou da terra do Egito, é o verbo que está na maior intensidade, chamado modo piel. É a maior forma com que o escritor da língua poderia dizer.
Ele te tirou, mas não foi de qualquer jeito. Ele te tirou com força. Ele te tirou com ímpeto. Na verdade, ele causou a sua saída de lá. É como se ele estivesse dizendo que ele te arrancou da terra do Egito. Isso nos lembra então que não foi com pouca força ou com pouco poder que o povo foi tirado da terra do Egito. Ou seja, quando o povo saiu da terra do Egito, eles não saíram de forma à toa, comum. Deus teve que trazer 10 pragas àquela nação. Deus teve que abrir o mar vermelho diante deles. Deus teve que arrancar aquele povo da terra que eles não poderiam permanecer. E como é que nós nos esquecemos, meus irmãos, mais uma vez de Cristo nesse momento? Quando em Colossenses capítulo 1, verso 13 diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Não foi de forma comum que ele fez isso. Foi com sangue. Foi sob chibatadas. Foi com pregos grudados às suas mãos. Foi com 6 horas pregado numa cruz. E cá entre nós, sofrimento físico para Jesus foi fichinha. Difícil foi carregar todos os pecados da humanidade. Aquilo foi difícil. Ou seja, queridos, nós não podemos esquecer também como foi que ele fez. Foi com grande força, com grande poder, com grande glória, com grande sofrimento, que ele nos tirou da terra do Egito. Quem foi que fez isso? O que ele fez? E como foi que ele fez? Nós precisamos então, meus irmãos, para encerrarmos, estar atentos como cristãos e como pastores e líderes, a não nos esquecermos e não fazermos esquecer do Senhor e do seu sacrifício na cruz do Calvário, que nos livrou do pecado, o nosso Egito. Especialmente em momentos de prosperidade. Eu sinceramente não posso afirmar qual foi o hino que aquelas 2 senhoras estavam ouvindo lá no início do nosso sermão. Estava tocando no shopping. Mas se talvez tivesse sido o hino de número 248 do nosso cenário, no humilde presépio, sem ter nada seu, Jesus pobrezinho, sem teto nasceu. Os céus estrelados, fulgentes de luz, abrigam o meigo e divino Jesus. Nós precisamos, por fim, meus irmãos, nos lembrar de que o Senhor Jesus era um homem humilde. Nasceu num contexto humilde. Nasceu num contexto de grande pobreza. Na verdade, viveu uma vida dizendo que até mesmo não tinham de reclinar a cabeça. O Filho do Homem. E nós seremos tentados, meus irmãos, a esquecer-se desse Senhor Jesus, que viveu uma vida de frugalidade, uma vida de humildade, sem dar crédito à riqueza. A nossa tendência nos tempos de fartura, nos tempos de prosperidade, que provavelmente virão, a nossa tendência vai se esquecer do Senhor. Por isso que nós encerramos essa mensagem lembrando que Cristo Jesus foi um homem humilde. E que nós precisamos, além de não esquecer do que Ele fez por nós, lembrar também do seu exemplo de vida. O seu exemplo que nos faz agora olhar para o passado, voltar à nossa história e lembrar que nós precisamos não nos esquecer do Senhor. Que Ele continue aplicando a sua mensagem ao nosso coração.